Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2013. Estamos juntos há 508 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 141. Você sabe que andamos estudando as orações de lamento, os salmos em que Davi se dirige a Deus apresentando a sua queixa, porque estas orações se encaixam muito bem com o período da vida de Davi que estávamos lendo lá no primeiro livro de Samuel. Esta será a última destas orações que leremos. E escolhemos o Salmo 141 para ler, porque ele parece vir associado ao Salmo 140, que foi o salmo que lemos ontem, e ele tem uma conotação um pouco diferente. Depois de lamentar muito a perseguição pelo inimigo, Davi agora reconhece que não existe apenas um inimigo externo, mas reconhece também que existe um inimigo interno. E ele pede a Deus, então, que no meio de todas essas aflições, que ele próprio não se corrompa. Então, Davi pede a Deus que o livre do inimigo que o persegue, mas que também o proteja, que guarde a sua boca, que guarde o seu coração, para que o próprio Davi não se incline para a maldade da qual ele tem sido até aqui uma vítima. Então, o que vamos ver no Salmo 141 é alguma conexão, inclusive, de temas, de armadilhas, de ciladas, entre as palavras que vemos neste salmo e as que vemos no Salmo 140 que o antecede. Há aqui então alguma conotação de lamento e alguma semelhança com a oração que estudamos ontem. Porém, o diferencial neste salmo é justamente a questão do inimigo interno. Você vê aqui no verso 1 que Davi clama a Deus e pede que Deus incline os seus ouvidos à sua oração, mas a partir do verso 2 ele começa a usar uma linguagem altamente litúrgica. Davi tem em mente aqui aquele ato do sacerdote de colocar incenso no altar de incenso, aquela pedra que continha uma resina que, quando queimada, possuía um perfume maravilhoso e soltava uma fumaça perfumada. E então isso era feito no tabernáculo. E Davi então pede a Deus que, da mesma forma como a fumaça do incenso subia até o Senhor, e isso era aceito por Deus, porque Deus havia requerido isso expressamente no seu livro, Davi pede então que a sua oração também seja aceita assim. E como a oferenda vespertina, diz o verso 2, aquele sacrifício que era realizado 2 vezes ao dia, este às 3 horas da tarde, então, Davi pede que, como Deus era servido a aceitar as ofertas que ele mesmo havia estipulado, Davi espera que Deus aceite a oração que agora ele faz. E o que é que ele pede? Ele pede agora que Deus guarde a sua boca, guarde os seus lábios, e não permita que o seu coração se incline para o mal e para a prática da perversidade. Davi sabe o risco que ele está correndo de se desviar, de se desanimar e de dizer: está sendo inútil servir a Deus, não está compensando, olha o que eu tenho ganhado com isso, e então agora eu vou deixar de jogar conforme as regras do Senhor. Não, ele quer exatamente que o seu coração seja guardado, que ele não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ele então entende que pode ser necessário até receber alguma repreensão. No verso 5 ele diz: fira-me o justo, isso será mercê. Uma repreensão pode ser uma bênção na vida dele, um óleo desejado sobre a sua cabeça. E ele então espera que Deus proteja seus lábios, preserve o seu coração e o repreenda se for necessário, mas que impeça de todas as maneiras que ele passe para o outro lado e passe a jogar então com os mesmos recursos e a lutar com as mesmas armas dos ímpios. Ele diz então no verso 5, na sua parte final: eu continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Ele sabe que precisa se cuidar, precisa se proteger e pede a Deus então que a justiça do Senhor seja executada sobre os ímpios enquanto ele se preserva. O verso 6 diz: os seus juízos serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Há uma dificuldade razoável de tradução destes versos aqui no hebraico. São palavras que não ocorrem em outros lugares no Antigo Testamento e tornam essa tradução um pouco truncada. Mas a ideia geral aqui já foi anunciada. É Davi reconhecendo que além do inimigo externo ele tem um inimigo interno. É Davi se aproximando do Senhor usando a linguagem do tabernáculo,
o incenso sendo queimado, as ofertas de sacrifício sendo oferecidas. E ele então orando e pedindo a Deus que, da mesma forma que aceita aquelas coisas estipuladas por ele mesmo no tabernáculo, que receba a oração de Davi. Que oração? A oração de que diz: Deus, protege a minha boca, preserva meu coração e corrija-me se for necessário, mas não deixe que eu passe para o lado de lá. Em alguma medida, os ímpios vão receber o seu devido juízo. Eu posso até sofrer, mas os ímpios vão ter um destino final muito pior. Então, no verso 8, ele conclui: Em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Eu confio em ti, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços e das armadilhas, mas caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Qual é a salvação? Mais do que ter os seus ossos preservados, é ter o seu caráter preservado. Davi, então, ao orar aqui, pede a Deus algo que até agora não tínhamos atentado com maior detalhe. Ele quer sim ser preservado, e se ele está se referindo ao período em que Saul o perseguia, ele queria sim escapar com vida. Mas muito mais preocupado do que em escapar com vida, ele estava preocupado em escapar com pureza. Aqui lembro-me da história do arminho, um animal de pelagem muito branca no inverno, e que para ser caçado tem uma estratégia do caçador para pegá-lo. Quando o caçador identifica a toca de um arminho, ele suja com lama todas as partes de fora da toca do arminho, e então deixa apenas uma entrada para o arminho passar. E quando o arminho passa, ele simplesmente se coloca naquele buraco, o único canto não sujo pelo qual o arminho podia passar para chegar em casa, e a partir dali o arminho tem duas escolhas. Ou ele ultrapassa uma barreira de sujeira para fugir das mãos do seu caçador, mas aí ele vai sujar a sua pele, uma pele que de tão branca é uma camuflagem excelente para ele na neve, ou então ele se deixa apanhar. E é notório que o arminho prefere ser apanhado do que perder a pureza da sua cor branca na sua pele. E é assim que nós deveríamos orar com Davi aqui neste Salmo 141. Devemos reconhecer as dificuldades, as lutas, as perseguições que nos afligem, e devemos lamentar como Davi lamentou, orando para Deus com tanta insistência, como temos visto que ele veio fazendo ao longo de tantos salmos de lamento que já estudamos. No entanto, encerramos esta etapa de consideração mais detida nas orações de lamento com este salmo que diz: Senhor, acima de tudo, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Graças ao Senhor Deus, esta oração de Davi foi ouvida. Ele nunca se desviou para o lado contrário do Senhor. Ele pecou sim, ele errou sim, mas quando advertido e repreendido pelo justo, como foi o caso lá da sua repreensão pelo profeta Natã, seu coração sempre esteve disposto a aceitar a disciplina do Senhor. Que nós aprendamos com isso, de tal forma que quando tivermos lutas, e quando elas forem muitas, e quando as perspectivas parecerem sombrias, que nós estejamos atentos, não simplesmente aos inimigos externos, mas também aos inimigos internos. E que oremos com Davi: Senhor, guarda minha boca, guarda o meu coração, e ajuda-me a aceitar, se necessário, a repreensão do justo. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, no meio das provações, guarda o nosso coração. Ajuda-nos a manter o foco em Ti e a preservar a nossa fidelidade ao Senhor, de tal forma que a nossa boca não tropece, que o nosso coração não se desvie, e que saibamos aceitar a repreensão do justo se necessário. Ajuda-nos, ó Deus, porque sabemos que os ímpios vão perecer, mas nós queremos ser preservados incólumes diante de tudo isso. Mesmo que haja sofrimento, nós queremos estar íntegros na Tua presença. Ensina-nos a viver isso, ó Deus, e ajuda-nos. Nós te pedimos, como Davi, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.